Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Hoje, no dia do aniversário da cidade de São Paulo, nós temos na liturgia uma festividade especial. É a festa da conversão de São Paulo. Então, nesse dia, nós celebramos o grande apóstolo, conhecido como apóstolo dos pagãos, apóstolos dos gentios, apóstolos das nações, simplesmente o apóstolo. Então, é uma personalidade na Igreja Católica de um significado muito especial, poderíamos dizer até mais que especial, né? Com Paulo, que nós podemos dizer que a Igreja ela consegue se desligar do judaísmo, né? Alguns teóricos, alguns teólogos acreditam até que sem a figura de Paulo, né, sem a ação que Paulo realizou na igreja, nós teríamos continuado sendo um grupo, um movimento dentro do judaísmo, né? Paulo ele consegue fazer com que os laços com o judaísmo sejam desfeitos, sem perder, é claro, a questão da ligação teológica, né? Porque nós nos desligamos fisicamente do judaísmo, mas teologicamente nós não nos desligamos, porque toda a tradição judaica ela vem junto com o Antigo Testamento, e o Novo Testamento supõe o Antigo Testamento, não podemos fazer de outra forma, né? É a questão lógica, né? Mas agora falando especificamente dessa festa de hoje, não vou falar da liturgia do dia, mas simplesmente da leitura que relata esse que é o motivo principal da festa de hoje, que é o evento da conversão, aquilo que tradicionalmente está posto aqui nos Atos dos Apóstolos como sendo a conversão de São Paulo. E essa conversão de São Paulo nós vamos olhar aqui nesse nosso vídeo de hoje como sendo a vocação de Paulo, né, nessa perspectiva de que a vocação de Paulo é também a nossa vocação. No primeiro momento, nós temos que comentar um pouco dessa expressão conversão, né? São Paulo se converteu, propriamente dito? Não exatamente. É claro que se nós entendemos a conversão no sentido de mudança de direção, é claro que São Paulo se converte. Nesta perspectiva de mudar de direção. Você está indo para cá, e aí, por um determinado motivo, por um determinado evento, você decide não mais ir para este lado, agora você vai para o outro lado. Essa movimentação de sair daqui e vir para cá, isso nós chamamos de conversão. É um termo que inclusive entrou no mundo do automobilismo, né? Você vai dirigindo, quando você vai fazer o retorno, existe essa palavra técnica, né? Você está fazendo uma conversão. Agora, se você supõe que uma pessoa está num caminho errado e depois encontra o caminho certo, então, nessa perspectiva fica um pouco complicado falar da conversão de São Paulo, porque São Paulo não estava necessariamente num caminho errado por si, porque você andar no caminho errado é quando você toma a decisão. Eu sei que aquilo é o certo, mas eu não quero andar por este caminho, eu quero andar por este caminho aqui que é errado. Você delibera, você decide, tem consciência de que aquilo está errado, mas não quer seguir o caminho correto. São Paulo não era assim. São Paulo ele tinha a convicção de que aquilo que ele estava fazendo era o correto. Então, quando nós falarmos de conversão, nós não podemos dizer que São Paulo estava por um caminho errado e agora ele escolheu o caminho certo. Ou seja, estou relativizando as coisas, não, simplesmente dizendo que São Paulo ele consegue discernir que aquilo que ele estava vivendo no judaísmo se confirmava com a vinda
de Jesus Cristo, se confirmava na pessoa de Jesus Cristo. Então, a postura que ele tomou diante dos cristãos foi uma postura equivocada. Então, nesse momento, ele decide mudar a direção da sua vida. Mas aquilo que ele aprendeu no judaísmo não deixou de ser uma verdade, simplesmente foi confirmada. Você percebe que não se pode falar da conversão de São Paulo numa acepção assim muito rasteira, muito comum, dizendo São Paulo vivia errado e agora São Paulo começa a viver corretamente. Não, São Paulo colocou na balança aquilo que de fato estava equivocado na sua postura diante dos cristãos, que era uma perseguição de morte, inclusive, estava prendendo, sendo cúmplice na morte dos cristãos. Então, isso ele modifica, mas a sua conversão é uma conversão no sentido que ele muda a direção do seu caminhar, mas ele leva junto consigo tudo aquilo que ele já tinha como bagagem trazida do judaísmo. Ele não esquece nada do que ele aprendeu no judaísmo, mas ele confirma, ele traz para a sua realidade agora cristã. Segunda coisa, quando ele diz aqui, persegui até a morte os que seguiam esse caminho. Os cristãos, eles são desde o início, né, nossa religião, desde o começo, foi conhecida, foi chamada como sendo este caminho. É o caminho que nos ajuda a ver que o cristianismo é precisamente um processo. Não é uma coisa assim, estanque, que acontece assim de uma hora para outra, que de repente você se encontra convertido. Toda conversão, todo bom processo realizado na vida cristã, na vida de seguimento de Jesus Cristo, supõe um caminho, um passo que vai sendo dado, né? Passos que vão sendo dados um após o outro. Terceira coisa é a realidade divina que interfere aí. Não podemos imaginar, se alguém imagina isso, eu acho que é uma ingenuidade, né? Pensar de que São Paulo, simplesmente pela sua intelectualidade, entendeu que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, ou simplesmente pelo testemunho de alguns aí, poucos que andavam junto com ele. Não, São Paulo ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, é claro, na palavra de Deus, é claro, no testemunho dos outros apóstolos, mas algo de extraordinário aconteceu na vida de São Paulo, porque senão como ele iria tomar essa decisão de mudar o rumo da sua história, mudar o rumo da sua vida? Então, no sol do meio-dia, a caminho de Damasco, aqui no versículo 6 do capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, ele diz que de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor dele. O que está acontecendo aqui? A manifestação de uma intervenção divina na vida de Paulo. O relato nos leva para esta perspectiva da presença divina na conversão de São Paulo. São Paulo não se converte simplesmente por uma grande ideia. São Paulo não se converte simplesmente porque ele acorda num belo dia e vê que tem uma pessoa ali querendo que ele se batize, ele vai, aceita e se batiza, né? Não foi uma coisa assim simples, né? Ele respeitou o seu processo, respeitou o caminho que ele decidiu entrar, mas Deus também fez a sua parte. Sempre há estes dois movimentos. O movimento da graça divina, o movimento da contribuição propriamente humana, porque a graça sempre respeita a natureza humana, mas não deixa de agir. A graça sempre está agindo. E essa graça, ela é apresentada de forma tão grandiosa, tão brilhante, que ela ofusca a luz do meio-dia. É meio-dia, o horário onde o sol brilha de forma mais intensa. Mas, mesmo assim, a luz que vem do céu, ela ofusca a luz da terra. São Paulo, ele
se predispõe para isso. Ele não rejeita esta graça de Deus. Ele questiona, evidentemente, ele faz perguntas, ele dialoga, ele quer entender. Ele diz: quem és tu, Senhor? Que devo fazer, Senhor? Essas são perguntas catequéticas onde já aparece o Senhor, o Kyrios da primeira comunidade cristã, que reconhece em Jesus Cristo o Senhor de tudo, o Rei de toda a nossa história. E este questionamento é o mesmo que nós devemos nos fazer diante da palavra de Deus, diante da vontade do Senhor. Nós nos colocamos: o que devo fazer? Não esperemos um ato mirabolante, não esperemos que venha uma luz do céu, não esperemos que apareça aí um anjo mensageiro para nos esclarecer as coisas que vão acontecer. Basta que nós nos entreguemos aos sinais que a própria palavra de Deus nos coloca e também os sinais simples da vida cotidiana. Então, a partir daí, São Paulo se torna testemunha do Senhor. Ele se torna testemunha para que nós possamos nos beneficiar desse testemunho. Ele, a partir desse momento, se coloca numa postura de ressurreição, né? Levanta-te, recebe o batismo, purifica-te dos teus pecados, vai em missão, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens. E isto que acontece com São Paulo vai então contagiar todos aqueles que estão à sua volta, vai influenciar toda a história do cristianismo que nos interessa. Deus agiu na vida de São Paulo. Isso fez com que ele mudasse o rumo da sua vida e entrasse num caminho que levava para Jesus Cristo. E ele realiza isso para que nós aprendamos dessa ação de São Paulo de que vale a pena seguir a Jesus Cristo. Vale a pena deixar tudo para seguir Jesus Cristo. E esse deixar, nós devemos principalmente deixar a nossa vontade. Não pensemos que foi fácil São Paulo reconhecer que todas as expectativas do judaísmo estavam cumpridas em Jesus Cristo. Ele teve que fazer o seu discernimento. Nós também necessitamos discernir. São Paulo, depois do batismo, passou um grande tempo de reflexão em contato com a palavra de Deus. Nós precisamos também encontrar esses momentos para podermos adentrar na profundidade do mistério de Deus e de sua palavra e podermos colocar em prática em nossas vidas e na vida dos nossos familiares e na vida da nossa comunidade. Quando nós conseguimos fazer isso no âmbito individual, o âmbito comunitário, ele vem por consequência. Caríssimos irmãos de fé, um grande abraço a você e até o nosso próximo vídeo.